Vitória no céu. Então, nós que somos adventistas, né, nós já conhecemos um pouquinho sobre essa vitória que foi ganhada lá no céu através da batalha que aconteceu lá no céu, né? Então, hoje nós vamos analisar um pouquinho essa história e vamos ver como foi que tudo aconteceu até que Jesus pudesse ser vencedor lá na cruz do Calvário. Vamos analisar o primeiro ponto da vitória de Cristo Jesus. E aí então, no dia 6 de fevereiro de 2023, dois grandes terremotos terríveis abalaram, né, o nosso mundo, lá na Turquia e na Síria. Não sei quantos estão lembrados, na Turquia e na Síria, no ano de 2023, no dia 6 de fevereiro ali, né, meio entre as guerras, né, o povo estava tudo alarmado, a guerra da Rússia já estava já em percurso, foi em 2022 que começou, a guerra de Israel também, já ia, né, depois, em outubro, ia começar também, mas esse grande terremoto abalou a Turquia e também naquele lugar morreram mais de 55 mil pessoas. Olha só, mais de 52 mil pessoas morreram e mais de 122 mil ficaram feridas nesse terremoto que aconteceu lá na Turquia. E aí, muitas pessoas, né, quando acordavam no outro dia de manhã, iam buscar os seus entes queridos, alguns ficaram felizes e outros ficavam tristes, porque alguns conseguiam, né, debaixo dos escombros ainda achar as pessoas vivas, mas outros choravam e clamavam grande angústia porque perderam os seus entes queridos e muitos daqueles não puderam nem sepultar os seus mortos. E a gente vê que isso tudo está acontecendo ainda em nossos dias. Hoje, né, no Brasil, essa semana mesmo, a gente viu lá em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro, né, muitos desastres por causa das enchentes, das águas, né, muitas cidades, muitas crianças desaparecidas e muitas coisas acontecendo. E a pergunta que vem à nossa mente é: por que alguns são salvos e outros não? Por que algumas pessoas são salvas e outros não? E isso é uma questão de azar, será? É um jogo? Nós estamos vivendo nessa terra um jogo de azar, que alguns ganham, outros perdem, você está no lugar errado, na hora errada, no momento errado? Ou a vida cada um tem o seu destino, ou isso já estava escrito na história da humanidade? Algumas pessoas se perguntam, né? E muitas pessoas não têm a resposta para essas perguntas. Por que Deus ele permite tantas calamidades acontecerem nessa terra? Por que Deus não intervém na história da humanidade? E por que Deus não livra algumas pessoas, crianças que morrem, né? Pessoas inocentes? Por que Deus ele não intervém na situação e livra as pessoas que são inocentes e só deixa morrer as pessoas que são más? Essas são algumas perguntas que os ímpios fazem e sem ter resposta, o que acontece? Até nós fazemos sem ter resposta. Muitas pessoas não acreditam que existe um Deus no céu. Umas pessoas não acreditam que esse mundo existe um governo e que esse mundo, independente de como ele esteja, abalado, terremoto, enchente, mas Deus está tomando conta de tudo. Muitas pessoas não acreditam, por isso se tornam ateus, por isso não acreditam em Deus, por isso não acreditam em forças, por isso que acreditam em outros deuses, a não ser o Deus celestial, porque é muito difícil para algumas pessoas entender por que Deus permite que tudo isso aconteça. Mas nós entendemos que a Bíblia ela tem resposta para todas as nossas perguntas. A Bíblia ela tem resposta para todas as nossas perguntas. E graças a Deus, todas essas perguntas estão na palma das nossas mãos. E as respostas também. Especialmente, um livro que muitas pessoas não gostam é o livro do Apocalipse. Esse é o livro das grandes revelações da história da humanidade. Esse é o livro que mais você pode obter resposta para as perguntas dessa terra, que muitas vezes ficam sem resposta. Mas, para que a gente possa entender um pouquinho essa história, nós precisamos viajar há milênios atrás, na história da humanidade. Precisamos viajar por muito tempo a um lugar remoto no universo, antes da criação do mundo. E que lugar é esse? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito ali:
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes da existência desse mundo, do universo, criou Deus o céu e a terra. Deus sempre esteve e Deus sempre existiu. E com Ele também a gente sabe que estavam juntos o seu Filho e também quem? O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia também fala que muitas vezes as coisas boas, muitas vezes a gente não consegue entender esse amor, mas as coisas boas, elas vêm de Deus, como está dizendo ali. Todas as coisas boas, elas vêm de Deus. A Bíblia também diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, junto ao Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variações. Todas as coisas boas vêm do alto. Deus é o único doador da vida. Deus é o único ser no universo inteiro que pode e Ele é capaz de dar a vida. Nenhum de nós, por melhores que fôssemos ou por talvez poder que tivéssemos, consegue dar a vida a alguém. Você já viu todos os desenhos de quadrinho, Superman, Mulher Maravilha e outros mais, que vão lançando sempre. Mas você já viu um desses heróis dar vida para alguém? Nem nos quadrinhos eles conseguem restaurar a vida de uma pessoa. Somente Jesus, o nosso Deus, Ele é capaz de dar a vida para uma pessoa. Independente se ela vai nascer agora ou se ela vai ressuscitar. Ou se ela morreu e vai ressuscitar. Deus é o único capaz de dar a vida para os seres humanos aqui dessa terra. E Deus também, Ele deseja ter criaturas para amar e cuidar. Foi esse o desejo de Deus ao criar nós aqui nessa terra. Deus desejou ter pessoas para que Ele pudesse cuidar e para que Ele pudesse amar também. Agora, quem é o responsável então? Se Deus é amor, Deus ama, Deus perdoa, Deus é o doador da vida, quem é então o grande responsável por todo o mal que acontece nessa terra? Você sabe dizer? Aqui nós temos há um momento onde o universo ele pôde compreender a criação de um ser magnífico e onde todo o mal se originou através dele. E na nossa Bíblia, em Isaías capítulo 14, o versículo 12 até o 14, está escrito aqui diz assim: como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel também, capítulo 28, versículo 14 e 17, vai dizer: você é um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei, lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Tanto Isaías como Ezequiel, eles descrevem um ser celestial que foi lançado do céu para a terra. E nós sabemos que esse ser se chama quem? Lúcifer. E depois que ele foi lançado para a terra, se tornou Satanás, o grande dragão, antiga serpente, os sinônimos de seu nome. Mas a Bíblia também menciona diferentes tipos de anjo. Menciona o arcanjo Miguel, que nós entendemos que é Jesus, menciona os serafins e também os querubins. Todos esses eram perfeitos diante da presença de Deus. Cada um tinha a sua função e todos viviam em perfeita harmonia lá no céu. Felizes em servir a Deus e amar a Deus. Todos eles eram felizes
porque tinham a sua função e amavam a Deus e serviam a Deus. Mas, então, a Bíblia fala que um anjo criado por Deus, que era diferente de todos os outros anjos, Ezequiel fala que ele era um querubim protetor. Ele era um querubim da guarda ungido. Ele era um anjo que protegia Deus. Ele era um anjo da guarda, protetor de Deus, que ficava no Monte Santo de Deus. Ele assistia na presença de Deus. Isso que poucos anjos tinham esse privilégio, de assistir na presença de Deus, ou de estar continuamente na presença de Deus. Não eram todos os anjos que tinham esse mérito, né, de estar na presença de Deus, ou que tinha esse privilégio de sempre adorar o Senhor na presença do Altíssimo. E fala que ele era um querubim protegido, e ele ficava no Monte Santo de Deus. Era um anjo mais importante, ocupava o segundo lugar depois do arcanjo Miguel, que era Jesus. Ele tinha na hierarquia do céu o segundo lugar de autoridade no céu. Ele era o anjo mais poderoso abaixo de Jesus, porque Jesus é comparado com o Senhor dos Senhores, né, e o Rei dos Exércitos. Então ele comanda todo o exército do céu e na terra também. Então Jesus, ele é o chefe do exército celestial, de todos os anjos. E Satanás, né, o Lúcifer, no passado, ele era um querubim ungido, ele era diferente de todos os outros anjos. Ele tinha o privilégio de estar na presença de Deus por muitos e muitos anos. Além disso, ele tinha a qualidade de um líder nato. Ele era um líder, ele liderava os cânticos celestiais. Se você analisar, né, você que gosta de música, em tudo que tem na terra tem música. Na internet, todo vídeo tem uma música, né? Em tudo. Se é um vídeo de futebol, bota uma música no fundo, para envolver você, para que você possa continuar assistindo ali. Mas assim, você passar uma coisa ali parada, você só falando, né? Difícil. Ou então você querer entreter alguém sem ter música no meio. Então a música era um dos meios pelo qual Lúcifer ele usava para adorar a Deus, e ele era regente, ele era um líder, né, nato. Mas que havia outorgado dessas autoridades, dessas qualidades, por ser um anjo de luz. Mas o Senhor criou ele perfeito, assim como ele criou a mim e criou a você, assim como ele criou Adão e criou Eva. Nós éramos perfeitos, e Deus dotou Lúcifer de bastantes qualidades. E ao Deus colocar bastante qualidade nesse ser, ele tinha duas opções para fazer, para tomar. E assim com a nossa vida também. Quando você olha no espelho e vê os dons e talentos que Deus te colocou na sua vida, você tem duas opções nessa vida para você assumir esse ponto de vista. Olha só, vai passar aqui as duas opções que nós temos. A primeira opção é a gratidão ao Senhor. Atitude de gratidão. Lúcifer tinha duas possibilidades como resposta à sua posição. Gratidão ao Senhor, dizer muito obrigado, Senhor, porque em tua misericórdia o Senhor me otorgou essa qualidade e esses dons, talentos e características positivas, e eu te louvo, te consagro, porque tu me deste para servir-te em primeiro lugar. Esse poderia ser o sentimento que regia o coração de Lúcifer. Assim também pode ser o nosso sentimento também. Ou Lúcifer também ele poderia ter essa outra atitude, olhar para as qualidades maravilhosas dele e exaltar-se, vangloriar-se e cobiçar mais poder ainda. E qual das duas opções ele escolheu? A segunda opção. Ele decidiu ter orgulho no seu coração. Ele decidiu pensar: olhem para as qualidades maravilhosas que eu tenho. Eu sou muito sábio, sou bonito, sou perfeito, tenho todas as características positivas que poderia desejar. Não preciso de Deus. E mais, eu sou tão perfeito que posso ocupar o lugar de Deus. Posso ser o meu próprio Deus. Viu só? Quando você decide, através das suas qualidades, adorar o inimigo de Deus, isso significa que você está colocando-se como Deus no próprio lugar de Deus. Quando Deus coloca um dom em uma pessoa, ou vários dons, aquela pessoa se olha e fala: eu tenho muitos dons, né? Eu posso viver a minha vida,
né? Ou muitas pessoas que eram, a maioria dos cantores que tem no mundo, né? Aí uma maioria era da igreja, louvavam o Senhor, mas ao perceberem que tinha uma voz bonita, que chamava a atenção, que todas as pessoas elogiavam o que significava aquilo, elas se depravaram e foram para o mundo, para usar aquele dom para a glória do mundo. E muitas pessoas, elas não conseguem viver sem o elogio, né? Ou muitas pessoas fazem para que outras pessoas elogiem ela também, né? Tem um rapaz que falou que o elogio é como se fosse um anzol. Ele vai, entra e pega você lá por dentro, e já era. Se ele pegar você por fora, você ainda pode se escapar, mas quando ele entra e pega dentro, acabou, né? O peixe está ali só pendurado, você vai, quem gosta de pescar aí sabe, não que está dando merda para pegar ele se solta, né? Mas quando ele está fisgado por dentro da boca mesmo, aí acabou. Assim é também o sentimento que podemos agir quando recebemos um elogio. Devemos tomar bastante cuidado também. Não que seja errado, mas que nós precisamos nos policiar quanto a relação aos elogios que recebemos também. Agora, Lúcifer, ele colocou no seu coração, lamentavelmente, que ele escolheu a segunda opção. Eu não preciso de Deus, eu vou ser o meu próprio Deus. E com isso, pouco a pouco, quase imperceptivelmente, esse anjo de luz foi guardando orgulho em seu coração. Seu próprio orgulho levou a invejar a Deus e a cobiçar a posição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começou a colocar dúvida e a duvidar do amor e da justiça de Deus, e quando se convenceu da própria exaltação, traçou um plano de ação para derrotar a Deus. Olha só onde o orgulho leva você. Você acha que você pode derrotar a Deus. Lúcifer pensou que por ele ter poder e ser bonito e ter sabedoria e ser diferente de todos os outros, ele poderia vencer a Deus. E aí então ele elaborou um plano querendo vencer de Deus. A mesma coisa acontece com a gente. Quando nós nutrimos no nosso coração a maldade, o pecado, o desejo pecaminoso, e aí a gente faz o quê? A gente tenta burlar o plano da salvação ou os planos de Deus. A gente pensa assim: se eu falar, Deus me perdoa. Se eu fazer, Deus me perdoa. Não existe pecado que Deus não perdoa. Então eu vou fazer e depois eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. E você tenta fazer o quê? Burlar o pecado ou burlar a justiça de Deus, mas não tem como. Ao fazer isso, você está enganando a você próprio. E Satanás, né, Lúcifer, ele tentou enganar ao próprio Deus e derrotar a Deus. E aí então o grande conflito começa. Lúcifer questiona e começa a semear dúvida nos outros anjos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 4 a 7. A sua cauda arrastou até essa parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. A gente sabe que a cauda significa engano no Apocalipse. E essa cauda arrastou até essa parte das estrelas do céu, que foram os anjos, os quais eles lançou por terra. Também nós entendemos que então estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram contra Miguel. E houve uma grande batalha no céu. A peleja foi grande, a batalha foi incessante. Muita guerra, muito conflito, muito disse-me-disse, muita disseminação de mentiras, de engano, muitas coisas que Satanás inventou de Deus para os anjos, falando para os anjos que Deus não tinha como gerir, né, o mundo bem, não tinha como eles ficarem ali, eles se viam como escravos. E não é isso que muitas vezes se coloca na mente dos jovens, que eles são escravos da igreja? É jovem, tem que viver a vida, né? Fica na igreja perdendo tempo. E muitas pessoas acontecem que caem nessas ideias. Outras ideias que nós temos hoje em dia que assemelha muito com o que Satanás fez são as fake news. Ideias mentirosas, né? A gente estava vendo na rede social, todo dia mata alguém, né? Todo dia um famoso morre, mas é tudo fake news, tudo mentira, disseminando a mentira para ter sucesso. E Satanás fez a mesma coisa, disseminou a mentira no céu para que ele pudesse ter sucesso. Mas a Bíblia destaca os danos que aconteceu ali.
a terça parte dos anjos se rebelaram e também foram junto com Satanás lançados por terra. E a situação ficou insustentável no céu. Lúcifer desafiou abertamente a Deus e pela primeira vez houve discórdia e guerra no céu. Imagina só, o céu era só harmonia, só aquelas melodias, como você imagina o céu, cânticos de alegria, de prazer, mas então se levanta alguém e abertamente começa a afrontar o outro. Imagina só, dentro da sua casa está tudo bem, ninguém faz nada, mas aí se levanta alguém e começa a afrontar você. E isso começou a acontecer e começa a falar mal do seu governo e começa a dizer que você não é bom, que você não é bom pai, não é bom mãe, não é bom filho, e aquilo começa a disseminar o quê? A confusão dentro da sua casa. E isso aconteceu no céu. Chegou um ponto que aquele lugar não cabia mais aquelas grandes confusões que aconteciam. Chega um ponto que o negócio vai ter que alguém tem que tomar uma decisão. Sabia disso? Que às vezes chega um momento na nossa vida que você tem que tomar uma decisão, ou alguém precisa tomar decisão, e aqui chegou o momento no céu. Deus precisou tomar decisão. Por mais que Deus amasse aqueles seres celestiais que Ele próprio criou, Ele também não poderia deixar que aquilo ali continuasse, porque senão ele ia virar bagunça. O céu ia virar uma desordem. E passando aí, nós entendemos que o dragão batalhou contra Miguel, mas Jesus Cristo, ele é vencedor. Amém? Jesus Cristo, ele sempre foi e sempre será vencedor. Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor. E a sua morte na cruz e a sua ressurreição asseguram essa vitória para sempre. Não é que ele vai vencer, não é que nós temos uma profecia de que vai vir um Redentor que vai vencer ainda, não. Jesus Cristo já assegurou essa vitória, morrendo na cruz do Calvário por nós. E Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eles não conseguiram vencer na batalha contra Jesus. Mas a pergunta fica: por que Deus não eliminou o mal, a maldade, o pecado naquele exato momento? Por que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não extinguiu ali, exterminou o mal, e hoje nós não estaremos vivendo isso que a gente está vivendo aqui: morte, caos, guerra, enchentes, terremotos, vulcão, mortes de todos os tipos, de todos os jeitos, ser humano, corrupção, tudo o que acontece. Por que Deus não nos livrou de tudo isso? Sabendo Ele que nós estaríamos enfrentando isso nesse momento. Aqui fala que Deus teve que deixar que a rebelião de Satanás seguisse seu curso natural. As consequências do pecado deviam ser amplamente demonstradas. E passando, uma escritora, Ellen G. White, escreve: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Ela escreveu, inspirada por Deus, que todos no universo precisariam saber qual era a verdadeira intenção de Satanás ao ele se rebelar contra Deus. Porque se Deus destruir ali, todos os outros anjos ficariam com medo. Até eu e você teria medo. Nós já andávamos pisando em ovos, com medo de Deus olhar para a gente e exterminar a gente no mesmo momento. E ali fala que Deus deixou que isso acontecesse para que todas as pessoas vissem os frutos que se colhe quando você desobedece à autoridade de Deus. Quando você acha que é mais sábio do que Deus, o fruto que você vai colher é muitas vezes destruição para a sua própria vida. E aí nós entendemos que o mundo inteiro, o universo, todos os seres, animados ou inanimados, hoje sofrem a consequência do pecado. Tudo está sofrendo a consequência do pecado. A natureza, coisas que você vê e coisas que você não vê. Até os ventos, as coisas que nós não vemos, está tudo corrompido, o vírus, tudo corrompido pelo pecado.
Vamos passar. Satanás é o originador do mal. Ele foi quem decidiu ir contra a vontade de Deus, por livre e espontânea vontade. Não nasceu, do nada o mal. O mal nasceu no coração de alguém que é livre. Só alguém que é livre tem o poder da escolha. Se você não pode escolher o que você vai querer hoje para a sua vida, você não é uma pessoa livre. Se você não tem escolha de o que comida você vai comer hoje à noite, você não é livre financeiramente. Sabia disso? Se você não tem escolha do que você fazer, você não é livre. E Lúcifer, ele tinha essa escolha, porque ele era um ser livre. A única explicação que nós temos é que pessoas livres podem tomar suas próprias decisões. E por isso o mal começou. Ele introduziu o pecado e a morte em nosso mundo e em nossas vidas. E o conflito iniciado no céu ainda continua aqui nessa terra. Satanás não pode forçar a lealdade de ninguém. Você sabia disso? Satanás, ele não pode forçar a lealdade de ninguém. Nem Deus também não. Você é livre para escolher quem você quer ser fiel. A quem você dará sua lealdade? A Deus ou a Lúcifer? A partir do momento que nós estudamos que a intenção de Lúcifer foi criar um novo governo, criar um novo partido, e desse partido criar uma nova história, e dessa história criar seres livres. Mas a gente sabe que você que decide ser livre longe da lei de Deus, você apenas está também colhendo maldição para a sua vida. Porque a liberdade não significa que você pode fazer tudo. A liberdade não é libertinagem. A liberdade também, ela tem uma lei, um limite. Nós somos salvos, o apóstolo Paulo fala, nós somos salvos pela lei da liberdade. A liberdade, a lei te dá uma liberdade. Você tem liberdade de ir até um ponto. E daquele ponto para lá, a lei já não mais te protege dessa liberdade. Se você ultrapassar essa liberdade que você tem, você pode acontecer muitas coisas terríveis e cruéis na sua vida. E hoje o mundo é regido por essas leis. No relacionamento, no trânsito, no civil, religioso, todos nós temos um limite até onde ir. Somos livres, somos, mas todo mundo tem um limite para onde ir. Mas a quem você dará sua lealdade? Uma coisa que Deus ele deixou é uma coisa muito boa, que só a gente pode desfrutar. Satanás já não pode desfrutar mais. Os anjos caídos, os demônios não podem desfrutar mais. Sabe o que é? Escolher. Você ainda pode escolher. Satanás não tem mais escolha. Ele perdeu as oportunidades quando Deus estava lá no céu juntamente com ele. Você acha que Deus lançou ele logo no céu e teve batalha logo? Não. Deus deu oportunidades para que ele pudesse se convencer de que ele estava fazendo errado. Mas ele, com seu coração cheio de orgulho e avareza, ele decidiu desobedecer a Deus de forma pública. Mas ainda eu e você, independente do que você esteja fazendo, dos nossos pecados, ainda temos oportunidade de decidir a quem nós queremos ser leais. Se há o governo destruído e perdido de Lúcifer, ou ao governo vitorioso de Cristo Jesus. Que você possa escolher e que a sua escolha possa dar para você a garantia de uma vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. E essa foi a mensagem de hoje, né? Hoje nós entendemos que o dia da vitória é hoje, não é amanhã. O dia da vitória de Deus na sua vida é hoje. E a vitória, ela já começou lá no céu. Miguel já venceu. Amanhã nós estaremos ainda estudando outro tema muito importante. Se a vitória for no céu, vai ter que ter vitória onde também? A vitória na terra. E nós vamos ver essa vitória que Cristo também ganhou aqui na terra. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que você seja mais do que vencedor. Amém? Vamos nesse momento cantar o louvor tema para a gente finalizar mais uma vez nossa mensagem da noite.
vamos louvar a última vitória. E não canse de convidar os seus amigos, tá? Porque nós convidamos, né? Mas não vieram, mas não canse de convidar nem de orar. E alguns falaram que ia vir, mas vamos continuar orando para que Deus possa tocar nos seus corações. No conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver pra sempre com o Senhor. Toda dor e todo pranto, a batalha contra o mal, já não mais existe. O Cordeiro vencer e a vida eterno reinará. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver pra sempre com o Senhor. Resgatados, libertos, salvos eternamente. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver pra sempre com o Senhor. Viveremos pra sempre com o Senhor. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Entre batalhas e batalhas que o Senhor enfrentou, o Senhor venceu todas elas, ó Pai. Porque o Senhor é um Rei vencedor e vitorioso. Senhor Deus, essa vitória também precisa acontecer em nossa vida. Senhor Deus, precisamos vencer as nossas batalhas. Temos lutas, enfrentado batalhas, provas, provações, guerras, mas nós entendemos que nessa batalha o Senhor já nos tornou mais do que vencedores. Queremos agradecer, ó Pai, por cada pessoa que veio aqui essa noite e por cada pessoa que está assistindo isso também, ó Pai, esse vídeo que está passando aqui, essa mensagem, que ela possa se considerar um vencedor e que a vitória que Jesus ganhou lá no céu, que ela possa ser decretada em nossa vida hoje, Pai. Também, Senhor Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Queremos pedir a companhia do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos vencer e sairmos daqui, ó Pai, todas as noites vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo,
conceda-nos a tua vitória, a garantia, a certeza, em nome de Jesus. Amém.